A Vida Além do Véu, reverendo George Vale Owen, os Altos Planos do Céu, sexta, 19 de dezembro de 1913. De acordo com a fé que esteja em você. Isto permanece sendo uma promessa de poder até hoje, desde que ele o disse pela primeira vez, e pode ser retomado com certeza plena de que se cumpre. Somente esta fé deve estar presente, então esta capacidade manifestar-se-á de maneiras diversas, mas sem certezas de causa ou efeito. Veja, isto não é só para você, mas também para nós, nestas esferas evoluídas e progressivas. É o exercício de alcançar a fé que nós estudamos, como atingir, quando atingida. Temos como ajudar outros e alegrar nós mesmos, pois pode dar é alegria, pois poder dar é alegria e prazer, mais que receber, como ele disse. Pois poder dar é alegria e prazer, mais que receber, como ele disse. Mas não misture a natureza da fé com o uso dela. Na vida terrena ela é de uma qualidade indefinida no entendimento geral. Algo entre crença e um entendimento correto do que é verdade. Mas aqui onde estudamos todas as coisas em suas essências, sabemos que fé é mais que isso. É a capacidade poderosa de análise científica em uma medida correspondente ao progresso feito por qualquer homem. Para que possa lhe mostrar da melhor forma o que quero dizer, contarei a você um acontecimento no qual isto é sentido. Eu estava fazendo uma visitação a certas casas por solicitação de meu superior, para ver o que faziam aqueles que lá moravam e para ajudá-los no que pudesse, e relatar tudo na volta. Então fui de casa a outra e cheguei finalmente a um chalé num bosque, onde habitavam algumas crianças com seus guardiões. Estes eram um homem e sua esposa que tinham feito sua evolução no último período de sua ascensão lado a lado. Ganhará a guarda das crianças, meninos e meninas que foram natimortos ou que morreram ao nascer ou logo depois. Estes tais não são, como regra, conduzidos a estas casas nas mais baixas esferas, mas trazidos para mais alto, para seu desenvolvimento. Isto é porque há pouco do que é da terra para ser atingido na natureza deles. E eles também precisam de cuidados mais especiais do que aqueles que, mesmo que poucos, brigaram e desenvolveram na terra a batalha da vida. Os guardiões se cumprimentaram e as crianças vieram atrás deles para darem suas boas-vindas a mim. Mas eram muito tímidos e não respondiam facilmente à minha conversa com eles a princípio. Todas essas crianças são muito delicadas em sua beleza e que chegou até aqui assim, e eu estava muito inclinado a acarinhá-las, estas pequenas ovelhas de nosso pai e seu filho. Então os atraí e finalmente ficaram mais fáceis de se tratar. Um pequeno rapaz apareceu perto de mim e começou a brincar com meu cinto, porque o brilho o agradou. Ele estava interessado no meu metal. Então sentei num pequeno banco de grama e peguei nos joelhos e perguntei se ele poderia escolher a coisa linda que o cinto poderia trazer a ele. Ele primeiro ficou em dúvida sobre o significado do que eu dissera e em seguida sobre a minha habilidade. Mas repeti meu convite e ele respondeu: "Um pombo, por favor, senhor." Ele foi muito polido e eu disse a ele, quando meninos pedem desta maneira, confiando e acreditando, eles sempre conseguem o que desejam, se aquele desejo for sábio e agradável a nosso Pai. Dizendo isto, coloquei em pé diante de mim, coloquei meu desejo no que ele pediu, e em instantes a forma de um pombo foi vista no disco de metal que fechava o cinto, e ele foi ficando mais preciso, até que finalmente expandiu para além do disco, e eu o peguei, e era um pombo vivo que ficou em minha mão e arrulhava e olhava para mim e para o menino, como se imaginando qual fora a causa de seu ser. Eu o entreguei ao garoto, ele o pôs em seu peito e correu para mostrar aos outros o que havia acontecido. Bem, isto havia sido nada mais que isca para pescar mais peixe. É claro que eles vieram, um ou dois, até que veio uma pequena multidão de faces ansiosas olhando para mim, não ousando perguntar, aliás, longe de serem corajosos para tanto. Eu ainda esperei e não disse nada, mas somente sorri a eles em retorno,
aos seus sorrisos, porque estava dando a eles uma lição de poder, da fé, e sua habilitação demandava alguma iniciativa da parte deles. Foi uma mocinha que primeiramente tomou coragem para dizer os desejos dela e de seus companheiros. Ela andou em minha direção e pegou a borda de minha túnica em sua pequena mão cheia de covinhas e, olhando para mim, disse, quase trêmula: "Se fizer o favor, Senhor." E parou e enrubesceu confusa. Então a envolvi em meus ombros e pedi que dissesse seu desejo. Ela queria um carneiro. Disse a ela que as hortas estavam chegando em bom estilo e crescendo logo em tamanho. Um carneiro era um animal de estimação bem maior que um pombo. Ela acreditava que eu poderia dar-lhe um carneiro? Pergunta. Sua resposta foi bem ingênua. Ela disse: "Se lhe aprouver, Senhor, os outros também." Eu ri cordialmente e chamei-os para perto, e eles disseram que sim. Se eu pude fazer um pombo com penas, eu poderia fazer um carneiro coberto de lã, mas eles chamavam de pele. Então sentei e falei a eles. Perguntei-lhes se amavam nosso pai. Disseram sim, sim, muito, pois foi ele quem fez toda essa maravilhosa região e mostrou para as pessoas como amá-la. Eu lhes disse que aqueles que amavam o pai eram suas verdadeiras crianças, e que se elas pedissem ao pai qualquer coisa sábia e boa, acreditando que ele estava presente em sua vida e poder, assim eles seriam capazes de fazer suas vontades, usarem aquele poder para que a coisa desejada viesse a eles. Então não era necessário que eu fizesse mais qualquer animal para eles, porque poderiam fazê-lo, mas como seria um caso bem difícil de começar, eu os ajudaria. Então, ao pedido, todos pensaram no carneiro que queriam ter, e então desejaram que viesse a eles. Mas aparentemente não veio, e eu restringi meu poder dentro de certas limitações a propósito. Depois de tentar um pouco, pedi que desse uma pausa. Aí expliquei que não havia poder suficiente ainda, mas quando crescesse seriam capazes de fazer até isto, se continuasse a desenvolver sua fé em orações e amor. E continuei: porque vocês têm esse poder, somente que ainda não está grande o suficiente, exceto para pequenas coisas, e vou mostrar-lhes que vocês têm algum poder em vocês agora. Então continue a aprender as suas lições de seus guardiões. Vocês ainda não têm poder suficiente para criar um animal vivo, mas têm o suficiente para influenciar um já vivo. Havia até vocês, há carneiros nesse estado? Perguntei. Eles disseram que não haviam nenhum, mas que havia alguns num estado bem distante dali, onde estiveram numa visita pouco tempo atrás. E vocês, eu disse, por sua fé e poder, trouxeram um destes carneiros até vocês? Apontei atrás dele, virando-se, eles viram um carneirinho pastando na grama entre as árvores, uma pequena distância dali. Eles ficaram surpresos demais, a princípio, para fazer alguma coisa, a não ser olhar fixo para ele. Mas alguns dos mais velhos se recobraram, levantaram-se e correram com gritos de alegria até o lugar onde estava este, e ao vê-lo, correram brincando e saltitando para encontrá-los, parecendo tão alegres quanto eles, por encontrar companhia para brincar. "Está vivo!" eles gritavam e acenavam para chamar os retardatários. E logo o pobre carneiro estava sufocado com afagos e carícias, como se pudesse ser uma criança de sua própria criação. Eu realmente penso que eles tinham por ele um considerável senso de maternidade e propriedade. Agora, isto pode parecer mais ou menos casual, de acordo com a inclinação de quem lê, mas é questão de essência, e direi a vocês que a pequena linda lição assim dada foi o início do que sucederá, talvez longas eras adiante, na criação de algum cosmos, como poderá ser o de que seu planeta seja um pequeno membro. É assim que os principados e poderes começam a treinar para coisas mais poderosas. O que eles me viram fazendo foi um ato de criação. O que eles fizeram por si, com algumas pequena ajuda minha, foi o começo de tal envolvimento que deverá conduzi-los aqui, aquilo que fiz, e então a progredir. Como nesta esfera fazemos de poder a um poder ainda maior, conforme a fé vá incrementando pouco a pouco, enquanto a usamos o serviço dele que nos dá dela para a nossa felicidade. Isto é fé invisível a você, ou vista não tão claramente, santificada pelo que ora e tem altas motivações, traz a superação de sua própria satisfação. Use-a então, mas com cuidado, circunspecção e toda a reverência, porque é uma das grandes responsabilidades que ele confiou a você e a nós em maior medida. E não é recurso intermediário de seu grande amor. Que seu nome seja abençoado pela generosidade sem limites de suas dádivas. Amém para sempre.
segunda, 22 de dezembro de 1913. Assim foi então na casa e na escola das crianças. Agora as outras questões daquela jornada. Entrei numa vila onde havia um pequeno número de casas agrupadas, mas cada qual em seu próprio pequeno domínio. Aqui havia várias comunidades miniaturas de pessoas que tinham em mãos ocupações diferenciadas somente em detalhes, mas em geral na mesma linha de desenvolvimento. O cabeça do lugar veio encontrar-me numa ponte em que passava sobre um córrego que circundava bem próximo a este vilarejo e seguia adiante, eventualmente lançando suas águas naquele rio da qual já falamos. Assim que fizemos nossas saudações, atravessamos juntos. Conforme caminhava, percebi a limpeza dos jardins e habitantes, e comentei com aquele que me acompanhava. Pergunta: poderia dizer seu nome, por favor? Resposta: posso escrevê-lo. Bepel. Continuemos. Aproximei-me de alguém, entretanto, que não tinha tanta saúde no aspecto. Isto também comentei e perguntei por quê, pois eu não fui informado de qual razão poderia haver que nesta esfera pudesse embargar o progresso de alguém. Bepel sorriu e respondeu: você conhece um homem que vive aqui? Ele e sua irmã vieram das esferas 8 e 9 um bom tempo atrás juntos. Progrediram até aqui. De vez em quando volta para a quarta esfera, onde tem entes queridos, e em especial seus pais. Isto eles têm feito a fim de ajudá-los a progredir. Mais tarde vieram a ter um pouquinho menos de seu sossego destas paragens por causa do amor que decidiram a estes de trás. Parece que eles estão fazendo seu progresso muito vagarosamente. Levará tempo antes que alcance este estado. Esses dois, entretanto, esperam a chegada de alguém que tenha autoridade para permitir que partam para residir com aqueles que querem ajudar, para sua presença mais contínua pudesse estar à disposição deles para capacitá-los a progredir. Verei estes dois, respondi, e fomos jardim adentro. Agora você pode estar interessado em saber como um caso como este tem ligação com isto aqui. E por isso vou prosseguir em mais ou menos detalhes, descrevendo o que ocorreu. Encontrei o irmão num pequeno bosque ao lado da casa e aproximei-me dele, inquirindo sobre sua irmã. Ele estava perto e fomos procurá-lo. Encontrei-o ali, em profunda meditação. Ele estava em comunhão com seus pais distantes em outra esfera. Eu deveria dizer que ele estava dando sua ajuda e força sustentadora para eles, porque comunhão implica numa ação mútua e os outros pouco podiam, se nada, ao retornarem seus pensamentos a ela. Então falei com eles uns instantes deles minha conclusão sobre esta conduta. Parece que a força requerida para construir seu próprio progresso nessa esfera, nesta esfera está sendo derrubada por aqueles da esfera de alguns degraus abaixo. Vocês estão sendo puxados para trás pelo amor àqueles que estão ali e retardaram seu progresso. Agora, se forem à quarta esfera e lá fizerem sua habitação, serão capazes de ajudá-los um pouco mais, não muito, pois se estiverem por perto, porque teriam eles de se esforçar para galgarem degraus além dos que presentemente estão? Pergunta. Não é bom, entretanto, que vão até eles desta maneira. Mas o amor é maior que qualquer coisa, e como é encontrado em vocês e neles, será de grande valia que prevaleça. Até quando os obstáculos que agora obstruem tenham sido removidos. Advirto-lhes de que abandonarão o seu grau nesta esfera, mas que virão comigo ao seu chefe, e pedirei que ele lhes dê ordem para fazerem outro trabalho no qual o seu próprio progresso esteja assegurado, e não impeça o de seus queridos. Quando parti, eles vieram comigo. Depois de consultar seu senhor-chefe, eu estava feliz em ver que ele principalmente aprovou o que estava em minha mente. Portanto, ele os chamou e deu-lhes palavras de aprovação por seu grande amor, e disse-lhe que, se pudessem, se tornassem daqueles cuja missão era ir a esferas abaixo de vez em quando e lá aparecendo, condicionando-se ao ambiente da esfera na qual devem chegar, despachassem sobre algumas incumbências que ele determinaria. Em tais ocasiões, ele poderia requisitar que seus pais tivessem a permissão de vê-los e conversar com eles. Em se fazendo assim, eles poderiam ser atraídos para adiante e para o alto, a fim de se aproximarem daquelas suas duas crianças pertencentes aos reinos superiores.
Além disso, ele aconselhou muita paciência, pois de nenhuma forma eles poderiam ser forçados a subirem, mas devem progredir por seu desenvolvimento natural. Eles concordaram com isso, com muita alegria e gratidão no coração. Então o senhor-chefe abençoou-os em nome do mestre, e eles partiram felizes para sua nova casa. Desta forma você verá, meu amigo, e tutelado, que nos reinos superiores de progresso surgem problemas com as características daqueles das esferas apenas acima do plano da Terra, porque muitos lá também são atraídos de volta pelo amor daqueles na Terra que não progrediram tanto que possam vir em comunhão com seus queridos e com os seus ajudantes espirituais, e portanto não sobem muitos degraus acima do estado destes retardatários encarnados. Mas há outros também encarnados que pelo seu próprio avanço fazem realmente pouco ou nada para retardatar seus espíritos guias, avançando com eles com esforço árduo, com humildade de coração e aspirações santas. São os que ajudam sempre e não obstruem. Tenham isto também em mente, junto às muitas coisas que aprendeu. É possível, e não somente isto, inevitável, que vocês encarnados na Terra realmente ajudem ou puxem de volta seus bons amigos deste lado. Pense na luz dos anjos daquelas 7 igrejas a quem o Cristo enviou palavras pela mão de João, pois cada um, pelas virtudes ou pecaminosidades da igreja que tivesse a seu encargo, foi julgado pessoalmente, assim como aquela igreja que lhe foi dada como responsabilidade por ele, que avaliou cada uma em seu exato valor e foi premiado com louvores ou culpas, o anjo guardião de cada igreja, de acordo com o que mereceu um ou outro, à medida que o Cristo, o Filho do Homem, identificou nele mesmo a característica dos filhos dos homens, e ele próprio foi contando para a salvação de seus companheiros por causa da concupiscência deles diante do Pai. Assim é cada anjo guia, contando e identificando ele ou a comunidade na qual ele esteja colocado para servir. Ele se regozija com eles e sofre com eles, alegra-se com eles, lamenta suas falhas. Lembre-se do que ele disse: por isso eu vi, não uma vez, nem duas, nem três, mas muitas, a felicidade dos anjos diante da presença de Deus nos céus, quando um pecador arrepende-se. E acrescente isto, meu irmão: os anjos brilhantes nem sempre estão rindo, apesar de que riem e constantemente. Mas os anjos também podem derramar lágrimas, lamentar e sofrer pelas tristezas e pecados dos que lutam a luta lá embaixo. Isto não ficará sintonizado com os nossos pensamentos em muitas mentes. Não faz mal, transcreva. E também por qual razão nos alegraríamos se não pudéssemos também lamentar? Pergunta. Terça-feira, 23 de dezembro de 1913. Por tudo isso está tão claramente escrito que homens e anjos trabalham juntos no serviço único de Deus, e ainda os homens acham difícil acreditar que isto seja verdade. É porque direcionam muitos pensamentos às coisas da terra e muito pouco à origem das coisas materiais. Não é destas forças que entram imediatamente em contato com a matéria para moldá-la e usá-la mais além, onde eles usam aquelas forças como um olheiro usa a argila para fazer seu jarro ou vaso. Isto já foi de alguma forma dito a você para transcrever. Esta noite contar-lhe-ei umas narrativas dos feitos deles, como os vemos em seus trabalhos deste lado da fronteira. Nem todos progridem igualmente em qualquer uma das esferas, mas algumas avançam além dos outros. Aqueles de quem falei por último eram da 10ª esfera. Contarei agora de alguns que avançaram para uma vida maior e mais poderosa. Em meu caminho, conforme foi seguindo, depois de sair da vila onde habitavam o irmão e a irmã, cumpri minha visitação de inspeção a muitos outros locais. Um destes ficava entre as montanhas em direção à zona que marca o começo da próxima esfera, superior a esta. Não naquele lugar onde encontrei meu guardião, mas a uma altitude similar, a algo mais distante. Neste lugar subi por um caminho aberto que leva aos planos superiores, por entre os picos da cordilheira. Quando comecei a subir, a grama ficou muito verde, as flores grandes e profusas. Os pássaros cantavam no caminho aveludado dentre as árvores folhosas das profundezas da floresta, com suas luzes púrpuras e sombras,
e muitos espíritos dos bosques brincavam e trabalhavam com sorrisos brilhantes, e fui dando e recebendo saudações de bênçãos à medida que eu passava por eles, acrescentando a alegria e a beleza pelo caminho. Então as vizinhanças começaram a mudar e as árvores tornaram-se mais estáticas e imponentes, a floresta menos densa e folhosa, enquanto antes tínhamos clareiras no mato florido e arbustos de folhagem. Ali agora apareceram sublimes catedrais de pilares e arcos, como se as árvores lá estivessem inclinassem suas cabeças para construí-la. Ainda profundas e encantadoras eram as luzes e sombra, mas agora pareciam mais como as de um santuário que as de uma cobertura de folhagens. De largas proporções eram as avenidas pelas quais passei, espalhando-se para todos os lados. Aqui também havia um clima de meditação e de poder maior que anteriormente, e fiquei atento aos espíritos nas colunatas, que eram lindos, com uma beleza maior e mais sagrada que aqueles que deixei lá atrás, nas primeiras colinas. Isso também, à medida que andei, foi dando lugar a cenas mais majestosas e inspiradoras. Gradualmente o país das árvores foi deixado para trás, e sobre o branco, dourado e vermelho dos cumes brincavam luzes que contaram das presenças dos altos reinos descendo para algum assunto, para permanecer um tempo entre este e desta altitude. Então cheguei a meu destino, descreverei como posso. Havia um espaço plano, talvez de 1 milha para cada lado, num quadrado pavimentado com pedras de alabastro, que aparentavam ter cor de chamas, como se fosse um chão de vidro, estendendo-se sobre um reino de fogo, cujos raios pulavam sobre ele e cintilavam através dele, tingindo o ar até algumas centenas de jardas acima. Não havia fogo de tal jeito, mas é o aspecto que tomou. Neste espaço, deste nível, havia um prédio, tinha 10 lados, e cada lado era de cor diferente, numa arquitetura diversa de todos os seus pares. Tinha muitos andares e elevava-se em pilar resplandecente, cujo topo captava a luz que vinha sobre os picos das montanhas, algo longe, algo perto. Tão alto era esta torre, como estava lá, parecia um sentinela entre as montanhas do céu. Uma coisa muito bonita de se ver, cobria uma 8ª parte do quadrado, e tinha pórticos em cada lado. Então havia 10 caminhos para entrar, e alguém vigiando cada um dos 12 caminhos. Era um sentinela verdadeiro, pois esta é a torre de observações das mais altas regiões desta esfera. Mas era mais que isto. Cada lado estava em contato com uma das primeiras 10 esferas, e aqueles que observavam ali estavam em constante comunicação com os senhores e chefes dessas esferas. Há muito movimento passado entre estes cabeças de diferentes esferas continuamente. Aqui elas são agrupadas e coordenadas. Se eu precisasse descer a terra por uma chamada, eu chamaria a central de câmbio daquela vasta região, compreendida em todas aquelas esferas, estendendo-se daquelas com fronteiras na zona terrestre, sobre continentes e oceanos e montanhas e planícies do segundo, e daí o terceiro, e assim em diante até o 10º. Necessário é que aqueles que servem aqui sejam de elevada evolução e sabedoria. E vi que eram assim. Eles eram diferentes dos habitantes comuns dessa esfera. Foram sempre corteses com amor e bondade, gentis e ansiosos por ajudar e agradar seus companheiros. Mas havia estabelecido uma absoluta calma neles que nunca dava lugar à agitação descortês. Quando novidades apareceram em seus afazeres e na vida extenuante que eles têm, no contato direto entre eles mesmos, eles recebem todos os relatórios, informações, requisições de soluções para alguma dificuldade ou de ajuda de outras formas, em perfeita quietude mental. Quando alguma coisa mais tremenda que o habitual recai sobre eles, ficam imóveis e sempre prontos, silenciosamente confidentes para enfrentar suas empreitadas como deve ser, e com sabedoria para não cometer erros. Sentei-me no caminho do pórtico, cujo lado estava em comunhão com a 6ª esfera, estando alguns de seus registros de eventos passados e seus apontamentos neles. Enquanto eu li, uma cálida voz sussurrou sobre meus ombros:
Se você não estiver muito interessado, Zabdiel, naquele livro, talvez gostasse de ver o que fazemos ali dentro. Olhei em torno e para cima, procurando quem falou, e encontrei seu lindo sorriso silencioso como um gesto de assentimento. Fui com ele. Havia um grande saguão de forma triangular, e no alto o chão do próximo andar. Fomos à parede onde ela fez um ângulo, e ali meu amigo fez-me ficar em pé e escutar. Logo ouvi vozes e pude discernir as palavras que diziam. Estas palavras sendo pronunciadas num lugar sobre nós, 5 andares acima, e eram transmitidas para baixo, passando através dos andares ao chão, onde havia outras câmaras. Perguntei qual seria a razão disto, e ele informou-me que todas as mensagens são recebidas por aqueles que têm sua estação no alto do prédio. Estas extraem as palavras que necessitam para o seu trabalho e permitem que o restante siga abaixo para a câmara abaixo deles. Aqui a mensagem foi tratada de certa maneira e novamente enviada abaixo. Isto foi repetido novamente e novamente, até que foi deixado passar pelas paredes, deixando a térreo, ser mais uma vez peneirado, e o resíduo passa para baixo. Em cada sala havia uma grande multidão de trabalhadores, todos ocupados, mas sem pressa, dando conta de seus afazeres. Agora você pensará que esta é uma maneira estranha de ir ao trabalho, mas a realidade era mais estranha ainda, pois quando eu digo que escuto as palavras, eu apenas conto-lhe a metade. Elas eram audíveis visivelmente. Agora, como poderei pôr isto em sua língua? Como poderei pôr isto em sua língua? Pergunta. Não posso fazer melhor que isso. Enquanto se olha para a parede, que era feita de diferentes metais e pedras, cada uma vitalizada pelo princípio que aqui corresponde à eletricidade para vocês, é visto uma mensagem no cérebro em vez de opticamente, e quando se é sensibilizado de sua importância, ouve-se a voz que provém de alguma região distante. Desta maneira fica-se inteirado na consciência profunda do tom de voz do que falou, ou seu aspecto e estatura, e a forma de sua fisionomia, de seu grau e departamento de serviço, e outros detalhes de ajuda para o exato entendimento do significado da mensagem enviada. Este despachar e receber mensagens é mantido em alta perfeição nestes reinos espirituais. E nesta torre de vigilância com a mais alta perfeição com que eu me defrontei, não fui competente para traduzir o que vi e ouvi, porque a comunicação veio através das condições de todas aquelas esferas intervenientes e tornou-se mais complexa do que conseguiria esclarecer. Então ele me explicou tudo mais simplesmente. Foi por causa de um grupo ter sido mandado da 6ª esfera para a 3ª, para auxiliar na construção de algumas obras que lá estão sendo encaminhadas. Aqueles que haviam feito o projeto eram de maior evolução e incluíram nos aparatos, na estrutura de contenção, alguma coisa de mais avançado no projeto que não seria possível construir com sucesso sem uma substância daquela esfera. Eu poderia colocar este problema assim a você. Se você fosse chamado a construir alguma máquina para manufaturar o éter e convertê-lo em matéria, você não encontraria à mão nenhuma substância na Terra suficientemente sublime para reter o éter, que é de uma força maior e mais tremenda que qualquer outra coisa para ser retida dentro daquilo que vocês entendem como matéria. Foi um problema algo similar que tiveram que enfrentar agora e queriam conselho de como melhor procederem para que a planta pudesse ser cumprida tal completamente quanto possível. Isto é um dos mais simples problemas que estes dos mais altos recebem para resolver. Agora, direi mais sobre isto em outra hora. Você está esgotado agora e não consigo palavras em você para dizer o que eu deveria. Minhas bênçãos à sua vida e seu trabalho. Esteja seguro e siga em frente bravamente. Natal de 1913. Já falei da ciência daquele alto plano e não será de muita ajuda se eu continuar nesta veia.
porque a sabedoria e as obrigações existem variações que você entenderia muito pouco. Eu o confundiria e o que eu poderia trazer a você serviria pouco. Portanto, rapidamente direi o que posso e começarei outro tema. Fui ao andar seguinte e o encontrei, como os restantes, repleto de serviços com trabalhadores completamente empenhados neles. As paredes desses amplos saguões são todos utilizados para separar minuciosamente as mensagens e outros trabalhos parecidos. Não são paredes planas como você conhece, mas todas brilham com radiações multicoloridas, ornamentadas com emblemas em outras partes em relevo. Tudo isto são instrumentos de sua ciência, e todos são observados e suas realizações gravadas e consideradas e manuseadas para seu próprio destino, ou para outro dentro do edifício, ou para mais altas ou mais baixas esferas, conforme o assunto em pauta demandar. Meu bondoso guia levou-me ao topo da torre, e aqui pude contemplar amplamente a região. Abaixo vi os bosques pelos quais subi. Mais adiante espraiavam-se cadeias e cadeias de altas montanhas, todas banhadas em luz celestial, cintilando como joias de muitas cores. Sobre algum destes picos pairava uma beleza cintilante que os alcançava, vinda da 11ª esfera, e eles pareciam vivos e respondendo à presença dos altos seres, cuja natureza é de um grau tão refinado que suas formas estavam quase além do círculo de visibilidade para alguém como eu, da 10ª esfera. Mas eu sabia que estes tinham vindo de suas regiões brilhantes e estavam em algum compromisso de amor engajado neste meu. Por isso regozijei-me muito ao tomar conhecimento da beneficência de amor e poder enviados a mim. E meu único discurso foi o silêncio, que é mais eloquente que poderia ser minhas palavras. Finalmente, quando eu me deitava nesta grande beleza, meu companheiro gentilmente pôs sua mão em meu ombro e disse: agora, meu bom irmão, estes são os altos planos deste céu. A quietude é tal que em sua beleza preenche-o em reverência, mas em aspirações santas. Você agora está no topo e na fronteira de seu próprio alcance. E você encontrou aqui um ambiente no qual, por seu próprio esforço, não está habilitado a penetrar. Mas é dado a nós uma confiança sagrada e a ser usado frugalmente com descrição. Tirar o véu do que está encoberto e observar o que é invisível para a nossa visão normal. Você imaginaria que seria dado a você por poucos momentos poder olhar para aquilo que está em seu entorno, invisível até agora? Pergunta. Neste momento ponderei, algo assustado, porque aquilo que vi era tudo o que devia esforçar-me por atingir. Mas enquanto considerava um assunto, resolvi que, onde tudo fosse amor e sabedoria, nada poderia ferir-me. Então enchi-me de confiança para esta empreitada e disse-lhe que estava bem. Então ele se afastou de mim e foi a um santuário que estava sobre a cobertura desta torre e ficou ausente uns instantes, conforme pensei, em oração. Naquele instante ele chegou e estava muito mudado, pois sua vestimenta não estava nele, mas ficou nu diante de mim, a não ser um diadema de pedras brilhantes em sua testa. Quão deslumbrante ele estava enquanto permaneceu ali, banhado daquela suave e penetrante luz, que se intensificava sobre ele e movia-se vivificava, até que seu corpo ficou como um cristal líquido e ouro, e brilhou tão intensamente que olhei para baixo e cerrei meus olhos diante de seu brilho, que excedia tudo. Aí ele falou comigo e pediu que ficasse diante dele, enquanto ele se manteria na retaguarda, usando o seu poder sobre mim, mas não me cegando com sua radiação. Assim ficamos, suas mãos sobre meus ombros e a luz envolvendo-me também, iluminando todos os lados. Ele brilhava longe, atingindo longa distância, até aquelas outras luzes distantes sobre os picos. Assim como uma alameda apareceu diante de onde eu estava, seus dois lados limitados com paredes de luz, e o espaço entre elas não era escuro, mas com luz menos intensa.
Eu não pude penetrar estas paredes com minha visão, à medida que elas se estendiam sobre os vales e os picos das montanhas, descortinando-as conforme se abriam para todos os lados em grande amplitude, mas, quando ficava em pé como se devia ser, bem no ângulo em que as duas paredes de chama viva encontravam-se, exatamente atrás de mim. Estando eu diante deste ângulo, havia um espaço amplo entre as paredes, de onde eu podia vê-las até bem distante. Então ele falou novamente e disse-me para observar este espaço. Assim fiz, e ali surgiu uma visão muito deslumbrante ao meu olhar, tanto que eu, que tinha visto muitas belezas e maravilhas, jamais tinha visto algo tão penetrante como isto. Os dois raios tornaram-se um único em ambos os lados do pico da montanha que atingiu o céu, uma agulha afiada com menos irregularidades ainda abaixo. Enquanto eu a olhava, começou a mudar e vi surgir diante dos meus olhos um enorme templo, e sobre ele uma hoste de elevados anjos em vestimentas de luz, movendo-se aqui e ali. Havia um alto pórtico, e sobre ele estava um grande anjo que segurava ao alto uma cruz, como se mostrasse aquele símbolo para alguma congregação de pessoas, para outra esfera distante. Em cada braço da cruz estava uma criança, uma em vestimenta rosa e a outra em verde e marrom. Elas cantavam uma canção que não pude compreender. Então, quando terminaram, cada uma levou suas mãos sobre o peito e inclinando a cabeça em reverência. Mas agora meu guia levou-me pela direita, e outra paisagem veio ao meu poder de visão. Sobre a encosta de uma colina eu vi um trono, era de luz mesclada com fogo, e ali sentava-se uma mulher que olhava silenciosamente para longe, muito longe, imóvel. Ela estava vestida de um tecido diáfano, que cintilava como uma prata, enquanto seu corpo transmitia seu brilho através dele. Mas sobre sua cabeça estava um manto de luz violeta que caía sobre os seus ombros e para trás, conferindo à sua beleza tal sabedoria que comparei a uma pérola disposta em um cortinado de veludo. Sobre ela, mais abaixo de seu trono, estavam seus servidores, homens e mulheres. Eles lá permaneciam em ambos lados do trono e diante dele, esperando silenciosos. Todos eram de brilho maior que o meu, mas nenhum mais radiante que ela, que permanecia sentada ali, serena em todo seu amor. Observei sua face, era plena do carinho que nasce do amor e da piedade, mas seus olhos eram escuros com a profundidade de uma alta sabedoria e poder. Ela descansava seus braços nos braços do trono, e também percebi que todos seus membros emanavam poder, mas um poder mesclado com a gentileza da maternidade. Então ela se agitou, apontou com sua mão para cá, acenou para outros enquanto determinava sem pressa, mas ativa e incisivamente seus comandos. Repentinamente, toda aquela multidão estava em movimento. Vi uma parte subir e volitar como um feixe de luzes indo para longe. Outra parte foi em outra direção, e outra tropa eu vi trazendo cavalos, montar e cavalgaram rumo ao espaço. Alguns tinham vestimentas fluídas e alguns estavam encilhados com o que parecia ser uma armadura. Alguns grupos de homens, outros de mulheres, e outros de ambos, homens e mulheres. No tempo de um instante, assim foi. O céu ficou salpicado com diamantes e rubis e esmeraldas, como se estes aparecessem cintilantes em sua forma celeste, e a cor dominante do grupo brilhou em minha direção. Enquanto eu permanecia olhando em reverência e silêncio, assim a alameda de luz foi movida de lugar em lugar por toda a extensão do horizonte. A cada pausa, alguma coisa nova havia para eu ver. Cada cenário era diverso em sua característica, mas iguais aos outros em beleza. Desta forma eu vi alguns destes que eram de um grau mais alto de todos os que eu já tinha encontrado no trabalho na seara do Pai. E quando eu vi pela mudança de cor que meu amigo tinha se retirado mais uma vez para o santuário atrás de mim, suspirei pela felicidade suprema e sucumbi com a glória do serviço de Deus, como que vi em ação entre aqueles que nos observam, enquanto nós também trabalhamos e damos conta de nossas necessidades.
Foi assim que cheguei a entender, como nunca antes, como todas as esferas inferiores são incluídas nestas acima e não permanecendo altamente definidas, afastadas cada uma de suas companheiras. Esta 10ª esfera incluía nela todas as abaixo e era, por sua vez, incluída nas acima, juntamente com as outras acima da 10ª. Isto é bem entendido aqui, até no nosso próprio grau, mas conforme avançamos, esta inclusão de esferas torna-se mais complexa e maravilhosa, e há coisas para entender nisto que são desdobradas de pouco em pouco. Isto eu vim ver, estou boquiaberto pelo avanço para adiante que farei quando estiver maduro para tal. A maravilha, a beleza e a sabedoria de nosso Deus. Se o que sei for apenas um pouquinho de seu plano de amor, então, com o que será parecido o total, o quanto de extraordinário? Veladas ainda estão as glórias menores dos planos celestes para os olhos mortais que se esforçam para vê-las. Irmão, esteja feliz por ir devagar a estas coisas estão veladas com amor e clemência, pois se pudessem se descortinar sobre você em sua plenitude, sua mente ficaria confusa diante disto tudo, e você por longo tempo poderia temer seguir adiante, para que não acontecesse coisa pior a você. Vejo isto agora, como antes jamais pude. Isto é sábio e bom, toda a sabedoria e tudo de bem, e sem dúvida ele amou. Sábado, 27 de dezembro de 1913. Bem, foi maravilhoso que a mim fosse permitido ver estas maravilhas daquelas esferas além do meu plano. Pensei nisto depois e achei que poderia entender alguma das principais intenções e motivos para aquilo que havia visto, mas havia muitas coisas a mais que eu não poderia sondar sem auxílio de modo algum. Uma foi nesta aparição. Todo o céu entre os dois terminais dos raios de luz que formavam, cada qual uma parede em ambos os lados de minha visão, estavam inundados de cor carmim, profunda e intensamente profunda era a região a qual pude observar. Com luz avermelhada, parecia ser um movimento vulcânico gigantesco, porque nuvens destas luminescências subiam e agitavam-se umas sobre as outras, levantavam-se grandes pedaços delas mesmas no alto, e variam de um lado a outro, e desciam encontrando-se com outros blocos de nuvens. Tudo era uma comoção de uma fúria resplandecente, catastroficamente destruidora. Tão terrível apareceu à minha alma aquele redemoinho vermelho que tremi muito de medo daquilo. Livre-me disto por seu amor, Senhor. Leve-me diante de alguma cena menos terrível, porque esta é de um mistério terrível demais para que eu possa suportar estar diante de sua grandeza dominadora. Assim pedi a meu amigo, que respondeu: descanse por um pouco, meu amigo, e verá que não é mais terrível. Você está agora olhando em direção às próximas esferas. A primeira destas é a esfera 11, em qual esfera aquela luz brilha. Não posso dizer-lhe, a menos que eu depois leia o registro dela, mas não foi feita nesta instituição, mas numa algo distante daqui. Isto que você contemplou está muito além de nosso dever de lidarmos com isso. Pode ser a esfera 13 ou mesmo 15, aquela para a qual você olha tão amedrontado. Não sei, mas isto eu sei: o Cristo passa por lá, e a glória carmim que você vê é a aura de sua comunhão de amor com seus amados. Encare firmemente a visão, pois ela não é vista assim tão bem, a não ser raramente, e eu tentarei capacitá-la a penetrar em alguns detalhes intrínsecos.
sentiu intensificando sua energização sobre mim, e esforcei-me por elevar-me para ir de encontro a seus esforços. Não houve sucesso, entretanto, porque isto estava além de mim, como logo descobri. Tudo o que pude ver, mais do que já lhe contei, foram algumas formas vagas de beleza movendo-se na névoa avermelhada, ígnea, glória, nada mais. Então pedi a ele novamente, quase num lamento, porque tinha medo que me tolerasse e retornasse comigo. E assim ele fez, mas nada mais pude depois. Não tinha coração para outra coisa qualquer. Tudo parecia pálido quando confrontado com o que eu tinha visto. Eu estava mesmo com dor no coração, porque não pude seguir adiante. E ser como devem ser os que suportam tanta beleza e ainda deliciam-se em viver. Pouco a pouco recobrei-me, e quando ele veio em direção do santuário, novamente a aparência e vestuários normais, pude então falar a ele palavra de agradecimento por sua grande bondade em me dar o tanto que houvera dado. Agora, o que posso dizer-lhe mais dos afazeres daquele grandioso local elevado? Você guardará em sua mente que só um pouquinho de nossa vida e das ações aqui você é capaz de entender, e somente em parte. Por causa disto, tenho que escolher muito cuidadosamente quais itens vou lhe mostrar, por que eles estejam num grau tal que eu possa reproduzi-los em sua mente no palavreado da terra. Mas uma coisa eu penso que posso redigir. Quando as maiores visões estavam terminadas, ficamos uns instantes a mais naquela cobertura e olhei para o país em torno de nós. Percebi alguma distância em direção à nona esfera, um enorme lago com uma floresta em torno, e aqui e ali uma ilha com edifícios agrupados entre as árvores e despontando sobre elas. Também ao longo da floresta havia agora aqui, agora lá, uma torre para ser vista. Perguntei ao meu guia que colônia seria aquela. Porque parecia ser uma colônia, pois estava tão bem disposta, parecendo um assentamento. Ele disse-me que há muito tempo atrás uma dificuldade surgiu no trato com aqueles que chegaram nesta esfera vindo de outras regiões, os quais não tinham ainda progredido em todas as direções como haviam feito em alguns ramos de ciência celeste. E não estou satisfeito com isto, tentarei tornar mais claro. Algumas pessoas que progrediram igualmente em todas as suas faculdades, mas outros não desenvolvem todas as suas faculdades da mesma forma. Ao longo de seu caminho de progresso, estes, a minoria, são espíritos muitíssimo evoluídos e chegaram à 10ª esfera do devido curso. Mas se tivessem desenvolvido seus poderes negligenciados na mesma proporção que os outros, teriam chegado aqui muito mais cedo. Ainda mais chegados aqui, eles estão juntamente em uma altitude tal que o que serviu a eles nas esferas para trás não servirá mais nas futuras. Eles devem tornar-se mais equalizados com o que está adiante em suas faculdades e, portanto, melhor balanceados por igual. O problema que originou o estabelecimento daquele assentamento não foi outro que não esse. E ali eles continuam fazendo seu trabalho de ajuda aos outros enquanto treinam a si próprios. Você pode se perguntar onde estaria a dificuldade. Se você pensou assim, é porque aqui prevalece uma perfeição muito mais complexa de condições. Aqui que, no meu caso, isto surge do fato de essas pessoas serem realmente da 10ª esfera em alguma porção de seu caráter, e talvez da esfera 11 ou 12 em outra porção. E a dificuldade é esta. Eles, em alguns pontos, estão avançados demais em poder e personalidade para o atual ambiente, e ainda são incapazes de prosseguirem para a próxima esfera, onde seus pontos inferiores sofreriam danos e seriam catastróficos, que provavelmente fossem lançados para muitas esferas abaixo, onde estariam facilmente tão imperfeitos quanto antes. Tornei claro o caso deles, pergunto. Se você tirar um peixe da água mais densa para o ar mais rarefeito, você fará um desastre. Se tirar um mamífero da floresta e atirá-lo na água, ele também morrerá pelo elemento mais denso. Um anfíbio é capaz de viver se ele tiver água e terra seca, mas coloque-o em terra
em terra seca apenas, e ele adoecerá. Coloque-o somente na água, e da mesma forma adoecerá. Agora, estes de quem estive falando, não são como estes, mas a analogia será suficiente para ajudá-lo a entender seu caso. Para eles, estar aqui é como estar numa gaiola. Para eles, penetrar no mais alto seria como uma traça voando para o fogo. Pergunta: e como se lida com o caso deles? Resposta: eles estão lá para lidarem com eles mesmos. Penso que eles estão somente a caminho de encontrar a melhor solução para o problema. Quando fizerem isto, prestarão um serviço a esta esfera, que será cuidadosamente registrado para o uso futuro. Isto está continuamente acontecendo em vários ramos de estudo. Penso que eles atualmente têm sido capazes de classificar a si próprios de acordo com as suas características e estão trabalhando em uma espécie de sistema recíproco. Cada classe esforça-se por fomentar nos outros aquela virtude e poder que eles têm e nos outros falta. Assim, cada um procede a um sistema muito complicado de educação que foi atingido, que é intricado demais, até para aqueles que habitam nos altos planos para analisar. Mas alguma coisa acontecerá que, quando finalmente amadurecerem para subir, acrescentará em poder e influência a esta região. E isto, penso eu, numa larga escala. Assim é que aquele serviço mútuo é prestado. E o prazer verdadeiro em progredir é ajudar os outros nessa direção, conforme nós vamos indo. Não é assim, meu amigo e tutelado? Pergunto. E assim, minhas bênçãos e boa noite. A vida no além, Reverendo George Vale Owen.